Aqui louvando, ganhei até um presente, ó. Não sei de onde veio, mas vou guardar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Primeiro capítulo do livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Acharam? Livro de Mateus, capítulo 1. Amém? Esse foi fácil de achar, né? Nós vamos ler do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2. É uma leitura um pouco extensa, mas é uma leitura que é bom nós fazermos para entendermos tudo quanto vamos argumentar a respeito do texto, amém? Deixa eu colocar meu olho aqui. Pronto. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do seu sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Versículo 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3 do capítulo 2. Tendo ouvido isto, alarmou o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, indagava-lhes aonde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Em Belém da Judéia, responderam eles: assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor das principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles a precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Versículo 8. E enviando-lhes a Belém, disse: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, que foi ouro, incenso e mirra. Amém? Amém. O título da nossa mensagem hoje é Um Jesus, grava isso, um Jesus, um acontecimento e múltiplas reações. Vou repetir. Um Jesus, um acontecimento e múltiplas reações. Jesus não tinha nem chego ainda, né? Estava ali no ventre de Maria, né? Não tinha nem nascido ainda, assim dizendo.
E só a notícia, só o acontecimento do seu nascimento gerou todo esse reboliço que nós lemos aqui nesses versículos. E quando eu estava analisando essas coisas, eu parei para prestar atenção justamente nisso. Eu falei, pai, como é que pode tanta coisa acontecer só com uma notícia? A capacidade de uma notícia, a capacidade de só um acontecimento mudar tanta coisa na vida dessas pessoas. Surreal, né? Tipo assim, ó, daqui a tantos meses vai nascer um menino ali em São Vítor. Irmão, parou Braga. Veio gente lá da Espanha andando porque o menino ia nascer. Ele não fez nada, ele não falou, ele não tinha pregado, ele não tinha feito nada, ele não tinha feito nada ainda. Uma criança recém-nascida não faz nada, né? Jesus não saiu do ventre de Maria, quando pegou no colo um recém-nascido, ele olhou assim, imagina um recém-nascido olhando para você, quem és tu, a mulher, que me carregaste no ventre? Não, ele era uma criança normal, ele não saiu dali voando, saiu do ventre de Maria, tira a mão de mim, não necessitas tu me tocar, sou eu, filho de Deus. Não, ele era uma criança. E só a notícia do nascimento dessa criança mudou a história daquele lugar. O texto que nós lemos diz que toda Jerusalém ficou alarmada. Então o título é Um Jesus, um acontecimento e múltiplas reações. E nós vamos analisar, talvez não com muitos detalhes, porque o texto é grande, mas algumas coisas principais dentro dessa narrativa. Nós vamos analisar pessoas e as suas reações. E a primeira pessoa que eu quero destacar a reação aqui é justamente esse camarada aqui, que para mim é o camarada principal nessa narrativa, né? José. José e Maria. E mais especificadamente sobre José, né? A posição que José tomou, né? Porque José recebe uma notícia da chegada de um filho. Só que Maria era virgem. Maria era virgem e a narrativa bíblica diz que José, quando recebe essa notícia, tipo assim, cara, Natália tá grávida. Pô, Natália tá grávida, mas ela é virgem. Como é que ela tá grávida? Então, fui traído. Estou inventando alguma heresia aqui, amém, igreja? É o primeiro pensamento. É o primeiro pensamento, correto? Se a minha mulher está grávida, ela é virgem, o filho não é meu, é de quem? Do caminhoneiro, do padeiro, do pescador? José pensou. Não precisa estar escrito para a gente conjecturar. Não estou inventando nada. Não estou pregando heresia. A prova disso é que ele inquiriu, né, diz o texto, secretamente deixar ela. E aqui aponto alguns detalhes da personalidade de José que são muito positivos, na minha opinião. Pelo que a Bíblia diz, e é muito óbvio, ele amava muito essa mulher. Porque se ele não amasse ela, ele tinha disposto ela. O texto diz isso. O texto diz isso. Enquanto ponderava nessas coisas, versículo 20, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E no versículo 19 antes fica mais claro ainda. Sendo ele justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Talvez no momento de raiva, no momento de defesa, José poderia ter exposto Maria. Ó, traidora, prostituta, me traiu. Em nenhum momento ele expôs Maria. Ele, por amar tanto ela, ele começou a pensar ali no coração dele, talvez magoado, triste. Cara, fui traído. A minha mulher, que eu amo, que eu estava se guardando para mim, eu me guardando para ela, me traiu com outro homem e está grávida. Mas eu amo tanto essa mulher que eu vou deixar ela em segredo para ela não ser exposta ao ridículo. Ele estava magoado. E quantas vezes nós, diante de mágoas, nos fechamos e resolvemos as coisas sozinhos dentro da nossa própria cabeça? Veja bem, às vezes o que está acontecendo nem é um problema, não tinha problema nenhum na vida de José. Mas aos olhos humanos era um problema muito grave. Existem duas visões, como nós falamos no começo. A nossa visão humana carnal, cheia de pecado, e a visão que Deus pode dar sobre nossas vidas. José recebeu esse tipo de notícia de que a mulher dele estava grávida.
Ele se turbou e é super compreensível. Quem não se turbaria? Pô, sua mulher está grávida e você não está nem aí? O filho não é meu, até então ele é virgem. José decide olhar com os olhos de Deus, mas não por sua própria consciência. Tem um segredo aqui nesse texto, e ele é muito lindo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto diz que o anjo do Senhor apresenta para ele o que estava acontecendo, e através disso, a visão de José sobre o assunto muda. Vou melhorar isso aqui. Se você tem algo difícil para entender, através do seu senso humano, da sua ótica humana, talvez você precise de uma revelação divina para que a sua ótica mude nessa manhã. A visão de José sobre o assunto muda depois que Deus dá uma mensagem para ele e diz: José, filho de Davi, não temas. Isso que está dentro da tua mulher é meu. E então José sai dessa realidade de dor e fala assim: ei, calma aí. Isso não é tristeza. Isso é coisa boa. Humanamente falando, é praticamente impossível entendermos. Então talvez a dor que um de nós esteja sentindo nessa manhã necessite de uma revelação divina para que haja cura. E essas características da personalidade de José são lindas. É lindo. Eu poderia me aprofundar mais na personalidade de José porque é uma das que mais me encanta. Mas a gente continuando o texto, vamos observar agora os magos. Os magos também são pessoas muito interessantes nessa narrativa. O texto diz que os magos, ao verem um sinal, se deslocaram de uma terra e foram para outra totalmente distante, atrás de um rei que ia nascer. Loucura! Tá fazendo o que aqui em Braga? Nada. Mas me falaram que lá em Quixoxó do Norte vai nascer um camarada que vai ser rei do Brasil. Eu vou sair daqui de Portugal, vou caminhar aqui, ó. Pronto, tem que ser. E fui, não. Loucura. Ao mínimo sinal de esperança, 3 camaradas decidem entrar numa caravana particular, levando ouro, incenso e mirra, para adorar um rei que ia nascer numa terra que não é deles. Veja bem, vou melhorar aqui. Não está vendo situação, não está vendo alternativa de melhora? Não está vendo alternativa de paz? Não está vendo alternativa de cura? Um sinal só, um brilho no céu, fez 3 homens abandonarem a sua vida e irem adorar um rei que ia nascer. Talvez o que você está esperando, talvez o que eu estou esperando ainda não nasceu, mas já existe um sinal. Aleluia. Já existe um sinal. Deus já deu um sinal. E talvez esse sinal esteja ficando mais evidente aqui enquanto você escuta essa palavra. Se existe um sinal, agarre-se a essas características desses 3 homens. Eles tinham uma busca incansável, uma constância. Eles eram adoradores. Eles eram adoradores. Eles atravessaram tudo, eles deixaram bem claro o que eles queriam fazer. Eles pararam na cara de Herodes e falaram: aonde vai nascer o rei? Porque nós viemos adorá-los. Eles eram adoradores. Um adorador não se cansa. Um adorador tem fé. Um adorador não precisa de um furacão. Um adorador não precisa de fogo caindo do céu. Assim como nós escutamos esse louvor, ouço sua voz como um sussurro na brisa que vem do amanhecer. Um adorador só precisa de uma brisa. Um adorador espontâneo, um adorador incansável. E eu profetizo sobre a mim e sobre a vida de vocês nessa manhã. Um espírito desses 3 magos, desses 3 viajantes, desses 3 astrônomos. Eles viram só um sinal. Eles não precisavam de mais nada. E atravessaram uma distância enorme só para adorar o rei que ia nascer. Um Jesus, um acontecimento e múltiplas reações. A vida de José muda. A vida de José e de Maria mudou totalmente. Jesus mudou a realidade do casamento deles. José entra em colapso, não sabe o que vai acontecer. Uma revelação divina muda a ótica dele e ele assume uma posição maravilhosa e linda. Os 3 reis, os 3 viajantes, os 3 magos atravessam uma distância por causa de um sinal. Adoradores. E agora nós vamos entrar para outro personagem. O rei Herodes e toda Jerusalém.
E aqui tem uma coisa muito interessante para a nossa vida. O texto diz que eles se alarmaram e ficaram curiosos. Herodes, astuto, se fingiu de amigo para buscar matar. Jerusalém, por outro lado, soube da notícia, mas nada fez. Se agitou e logo ficou dispersa. Isso aqui é muito interessante. Herodes se mobiliza. Que isso, cara? Natália, cara, vem aqui, pô, me mostra aqui. Que legal, mas onde vai ser mesmo? Veja bem, agarre-se esse detalhe. Aonde vai ser mesmo? Ah, mas que horas vai ser? Oh, legal, hein? Que roupa vai estar usando? Vixe, muito bom isso aí. Calma aí que eu vou ver um negócio aqui pra tu, fulano. Você que mora aí, vem aqui. Que horas passa o ônibus que ela vai estar precisando pegar? Ah, qual é a cor do ônibus? Cara, quem diria que Herodes ia ser um inimigo? Fala pra mim. Não dava para saber. O texto diz que quando eles chegam e perguntam, né? Herodes, calma aí, meu irmão. Pô, toma essa notícia, brother. Cuidado com quem você compartilha notícias. Pode ser um Herodes. Nem todo mundo pode ouvir tudo. Isso é forte. Herodes mobilizou toda Jerusalém. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Jerusalém se alarmou, como diz esse versículo. William Barclay comenta sobre isso. Fala que Jerusalém se alarmou porque ficou com medo da reação de Herodes, por saber que ele era um rei meio problemático, já tinha matado mulher, já tinha matado filho, etc. Herodes era um cara problemático. E esse comentarista e muitos outros, quem sou eu para discordar desses homens de Deus, muito mais conceituados do que eu, dizem que esse Jerusalém se alarmou do versículo é porque eles ficaram, nossa, o que Herodes vai fazer agora? Herodes é um louco. Mas quem sou eu para discordar? Mas dentro da minha ótica, Jerusalém não se alarmou por causa só disso. Jerusalém se alarmou porque muitas das vezes nós também se alarmamos, choramos, nos comovemos, acaba, passa meia hora e acabou. Conjecturando eu com a parábola que o próprio Jesus contou das sementes que caem à beira do caminho, Jerusalém era um terreno desse, que cai uma semente, brota rapidinho. Já viu que tem gente que é assim? Terra fértil, cara, brota a semente rapidinho, passa um vento, cai e acabou. Jerusalém era dispersa. E Herodes era preocupante. As características da personalidade de Herodes, eu anotei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Herodes era meio judeu e meio idumênio. Em suas veias corria sangue edomita. Tinha prestado bons serviços aos romanos nas guerras e conflitos internos na Palestina. No ano 47 a.C., tinha sido nomeado governador. Olha só, no ano 40 ele recebeu o título de rei. E ele teria que reinar até o ano 4 da nossa era, da era cristã. Ele era chamado Herodes o Grande e ele merecia esse título. Ele foi o único delegado romano na Palestina que conseguiu manter a paz e produzir ordem no meio da desordem que imperava quando ele assumiu aquele cargo. Veja bem, vou frear. Eu anotei mais. Está prestando atenção no currículo de Herodes? O cara era fera, irmão. Jogaram ele no meio da Palestina, no meio daquele conflito, diga-se de passagem, conjecturando eu, o conflito existe até hoje. Nós estamos observando isso, né, essa guerra, lá em Jerusalém, a Palestina, em Gaza, enfim. Só que na época de Herodes, esse camarada aqui manteve a paz. Entre o ano 47 e o ano 40, Herodes manteve a paz na Palestina. Herodes, o Grande, né? Foi o único delegado romano que conseguiu manter essa paz no meio da desordem. Além disso, foi um grande construtor. Entre outras obras, fez a reconstrução do Templo de Jerusalém. Ele podia ser generoso. Veja bem, Herodes podia ser generoso. Nos tempos difíceis, atenuava os impostos para que aliviasse a situação do povo. Quando Jerusalém entrava em crise, ele abaixava os impostos. Imagina agora o presidente de Portugal baixando os impostos. Presidente, abaixa o valor do arrendamento.
Meu irmão, Herodes dava de 10-0 no presidente de Portugal. Dava de 1.000-0 no presidente do Brasil. O cara era fera. Ele construía, pavimentava, acabou com a bandidagem mais generosa do presidente do Brasil. Quebra o Comando Vermelho, quebra o Terceiro Comando, quebra o TCP, quebra todo mundo, manteve a paz no Rio de Janeiro. Herodes baixou o preço do arrendamento em Portugal. Herodes o Grande. Olha o currículo desse camarada. Vocês estão prestando atenção em quem era Herodes? É o mesmo camarada que pegou os viajantes, os magos, né? Os astrólogos, e falou: vem aqui, cara, vou te ajudar. Olha esse currículo. Eu vou continuar. Tem mais coisa que eu anotei. Podia ser generoso, abaixava os impostos para que aliviasse a situação do povo. E quando veio a grande fome no ano 25 a.C., chegou a difundir sua própria prata particular para comprar trigo e repartir entre os famintos. Parei, eu voto em Herodes. Quem aqui votaria em Herodes? Sem mentira, eu levanto minha mão. A igreja toda levantou, tá? Eu votaria em Herodes. Não, calma aí, gente. O camarada baixou o valor do arrendamento em Portugal, Herodes. Acabou com o tráfico de droga no Rio de Janeiro. Repartiu a riqueza dele particular para matar a fome na Etiópia. Né? Estou botando aqui, né? Conjecturando. Olha o currículo dele. Construção, pavimentou. A Avenida da Liberdade está em obra. Herodes que mandou fazer, mandou consertar tudo. Só que a obra do cara era boa, ficava pronto 6 meses, né? Igual essa que está durando 2 anos. Herodes! Quem diria que esse cara ia querer matar Jesus? Quem diria que esse super-herói ia ser o meu inimigo e o teu inimigo? Cuidado. Nem todo mundo que ri dá tapa nas costas é homem de Deus. Deixa eu continuar. Dividiu a sua riqueza para comprar trigo para os famintos, né? Esse mesmo homem matou a sua mulher, a sua mãe, seu filho mais velho e seus 2 netos. Esse mesmo homem que fez tudo isso de bom, ele matou a sua mulher, a sua mãe, seu filho mais velho e seus 2 netos. Epa! A pessoa mudar um pouco agora, né? Não sei se eu votaria mais. Se bem que ele só mata quem é parente dele, não vai me matar, né? Mas tá bom. Não dá para esconder tudo muito tempo, né, gente? Um imperador romano disse uma vez, amargamente, em certa oportunidade, que era mais seguro ser um porco no chiqueiro de Herodes do que um de seus filhos. Isso é um comentário de um imperador romano falando sobre os personagens antigos. É mais seguro ser um porco no chiqueiro de Herodes do que um de seus filhos. E essas características de Herodes servem para nos deixar alerta. Servem para nos deixar alerta porque devemos estar vigilantes e atentos sempre. Amém? Os principais sacerdotes e escribas, a gente não precisa nem comentar muito, né? Dá uma olhada ali, amor, ver se tem alguém batendo. Não precisa nem comentar muito, né? Sobre a atitude deles, né? Esses camaradas, esses personagens, eles já são bem taxados, né? Eles já são bem... tem alguém batendo? Então, amém. Já são bem diagnosticados aos nossos olhos, né? Muito eles sabiam. Eles mostravam o detalhe, mostravam o caminho, mas nunca seguiam por ele. Veja bem, Herodes manda chamar os camaradas inteligentes, né? Manda chamar os pastores, os padres, os bispos, os diáconos, manda chamar todo mundo e fala: vem cá, me ajuda aqui, mostra aqui pra mim onde é que tá. Aí o cara vinha, né? Isto está escrito no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Porque o profeta diz, né? Eis que a virgem receberá e dará à luz a um filho. Isso estava previsto, Herodes. E outra coisa, Herodes, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, está escrito, né? Que tu, Belém, de Judá, de modo algum será a menor, pois de lá virá o Salvador. Os camaradas pegaram lá no Antigo Testamento e mostraram para Herodes: Herodes, ó, esse é o caminho. Mas nunca seguiram.
fariseus, escribas, doutores da lei, pessoas que têm a receita do remédio, mas não conseguem curar sua própria infecção. De que adianta você dar a receita para o remédio de alguém e você ficar tossindo? De que adianta você curar a dor de um paralítico que você mesmo não consegue caminhar? Porque muitos naqueles dias, diz o texto, né? Dirão: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei, eu preguei, eu ajudei, eu fiz tanta coisa. Quem é você? Eu não te conheço. Escribas, fariseus, sabiam todos os detalhes, tinham toda a receita, mas nunca fizeram aquele bolo. Já viu? Tem gente que é assim: eu sei a receita, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas nunca botou a mão na massa. Botar a mão na massa, gente, significa compromisso. Fazer a receita significa colocar a mão no arado. E colocar a mão no arado não dá para olhar para trás. Saber o caminho não é o suficiente. Precisamos caminhar por ele. A conclusão, as características dessas duas classes não precisamos nem perder tempo ressaltando. Na verdade, ela é uma das mais preocupantes. Parecer e não ser. Grava isso. Parecer e não ser. Podemos ser bons e mentir para os homens, mas para Deus não. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, pelos nossos corações. Te agradecer, Senhor, porque a tua palavra ela é fiel e ela nunca volta vazia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje, como igreja, reunidos em teu nome, Jesus, nós viemos diante de ti para te adorar. Assim como aqueles 3 homens que viajaram por causa de um sinal. Se existe alguém aqui nessa manhã que precisava de um sinal, Senhor, hoje ele recebeu, hoje ela recebeu. Se existe alguém aqui que diante de uma notícia que mudou a sua vida, que machucou seu coração, que destruiu as suas expectativas, assim como José pode ter recebido, que ele tinha decidido abandonar o casamento dele, largar a sua esposa, e uma revelação do céu mostrou para ele que aquilo não era o fim, mas sim um grande começo. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida da tua igreja, essa mesma revelação do céu. Senhor, contempla esses corações, escuta essas orações nessa manhã. E que o Senhor possa mudar nessa manhã, Senhor, perspectivas, olhares, óticas. Pai, abre os nossos olhos para sabermos diagnosticar os Herodes que vão aparecer no nosso caminho. Essas pessoas de currículo impecável, mas que no fundo são lobos, disfarçados de cordeiro. E o mais principal, Senhor, não permita-nos ser como os fariseus, que muito sabiam e nada faziam. Em nome de Jesus.